Estrela Azul, estamos em 2088 DC, uma era de tecnologia incrível e progresso global. As casas brilham como lâmpadas na árvore de Ano Novo, e as pessoas tornaram-se ainda mais insensíveis e mais. O mundo é de plástico, tudo avança, mas o homem se torna. E aqui está o nosso personagem principal. O que ele está fazendo? Apenas vagando pelos becos de uma cidade movimentada, assistindo algo muito interessante em seu smartphone. Bem, isso não é problema. Aparentemente esta cidade é muito moderna, já que até nas ruas estão transmitindo garotas seminuas, e foi exatamente nisso que o herói acabou, que claramente não esperava. O nome do herói era Wall, um estudante de 17 anos que é capaz de se transformar em uma verdadeira fera, só que seu animal não é um predador ou um mito, mas um coelho branco comum, e é por isso que as orelhas de seu, por assim dizer, apareceu um roedor em sua cabeça, do qual ele se intimida fortemente. A coelhinha continuou a transmitir, mas o público não ficou nem um pouco cego e conseguiram notar um menino com orelhas de coelho, o que acharam nojento. Ela lambeu os lábios e percebeu que poderia aumentar a atividade em seu stream. Bem, não seria sem uma recompensa monetária. Ela decidiu dar uma lição ao herói para que ele não ousasse mais chamar sua atenção. O público é tão vil que apenas um momento se passou e eles imediatamente enviaram muitas recompensas para que a coelha ensinasse ao menino o senso de razão. Então ela se virou para ele. O que ela estava fazendo? Como queria punir o inocente que estava passando? Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ela estava fazendo. Ele a adorava, mas era melhor fugir daqui. Ela ficou muito feliz por poder humilhar alguém diante de um público tão grande. Sua voz flutuou. Ele é tão estúpido que algum atrevido resolveu pisoteá-lo no chão, mas ele está sendo enganado e não vai fazer nada. Depois de um sorriso maligno, tudo ficou claro. Wu estaria em apuros, caso contrário ele era um cara muito forte que aguentaria o golpe dela. Ela colocou muita energia no golpe, as pontas dos dedos brilhavam como pederneira de um isqueiro. O cara não tem ideia do que o espera. Bem, agora ele saberá que por trás de uma bela aparência muitas vezes podem existir verdadeiros malucos que só precisam de dinheiro, popularidade e poder. Houve um rebuliço, a coelhinha recebeu comentários simpáticos dos usuários, e eles continuaram jogando recompensas para ela e elogiando-a por espancar uma pessoa comum. Ele nem entendeu onde foi parar, foi ele quem teve o azar de conhecer uma pessoa tão insensível e podre. Mas esse não é o problema, ele próprio estava coberto de sombras, mas uma forte fonte de luz apareceu atrás dele. Hoje a sorte dele acabou, ele é uma garota nojenta, um caminhão gigante cujo motorista não presta atenção na estrada. O destino é tão cruel com o Wall que o fracasso espera em cada ação que ele realiza. Se ele der um passo e cair em uma armadilha, ele deverá entrar na transmissão de alguma beldade, então ela o pune para agradar as pessoas, e então ele é atropelado por um caminhão. Tal colisão o levaria direto para o céu, ele não teria que ficar deitado em uma poça de sangue por muito tempo, mas sim direto para os anjos. Por incrível que pareça, mesmo o motorista da van não vai aceitar a sua culpa pelo fato de não poder cuidar da estrada. Esta cidade, este mundo é muito nojento, não há mais nada de bom nas pessoas, só resta um resíduo dessas pessoas. Pois bem, a atrevida simplesmente não vai olhar para isso, ela prefere mostrar tudo para o mundo inteiro para mostrar como uma pessoa voa para os braços da morte. Até o próprio herói se considera uma verdadeira nulidade, já que viveu toda a sua vida em um orfanato, não viu a riqueza e o amor de seus pais, aos 15 anos recebeu sua forma de despertar, mas sua forma desperta era um coelho branco comum, por isso não tinha amigos, pois sempre existiram criaturas míticas na classe. Comparados a ele, eles eram monstros reais. Quando grandes orelhas brancas apareceram acima de sua cabeça, seus colegas de classe em algum tipo de elemental, e ele só conseguia se ajoelhar diante deles, qualquer um poderia nocauteá-lo em questão de segundos, mas ele aguentou cada golpe. As pessoas literalmente em todos os lugares eram terríveis, o motorista do caminhão atropelou um inocente, e ele também foi o culpado pelo acidente e ainda teve que responder pelo que jogou na estrada. Enquanto isso, ele só piorava, a aterrissagem não era nada suave, a dor não se comparava a nada. E aquele cara está coçando, ele não consegue perdoar o cara por causa da ganância estúpida que está envenenando o mundo inteiro. Definitivamente tem alguma coisa errada com essas pessoas, eles são apenas monstros. Na frente daquele cara tem um menino engasgado com sangue. E ele nem quer ver isso sob o véu da raiva, ele vai acabar com ele. Sim, se você falar sobre sorte na frente de Wall, você pode facilmente ofendê-lo, mas que tipo de vida é essa que não permite que ele morra em paz? Infortúnio era literalmente seu nome do meio.
Tudo o que ele precisava fazer era ficar mais forte, mas algo estava errado. Além da voz de Wall, ele ouviu uma conversa estranha em sua cabeça sobre quem era. E então os outros pararam. A coelhinha também se aproximava para rir muito de sua vítima. Mas a voz em sua cabeça dizia, pássaro morrendo ou algo ainda pior. Bem, ele não consegue pensar em nada para ajudar o herói. É incrível, algo deu errado, ele já está no céu, a morte óssea já o atingiu, existe mesmo uma mente neste mundo. Tudo ao seu redor girava em partículas, ele estava cercado por várias habilidades, algo estava errado aqui. Ele imaginou um certo robô 9527. Depois da morte as pessoas vão para robôs que dão novas habilidades. É difícil imaginar tal morte. Nosso herói deu ao robô um nome completamente diferente. Ele, é claro, não gritou alto com o idiota. Então é isso, esse robô despertou Wall, pois já vinha acumulando seu poder há muito tempo. Acontece que aquela voz pertencia a 9527, e ele estava tentando restaurar seu novo dono. Ele ficou muito feliz por poder obter todas essas habilidades e renascer novamente, mas nem tudo é tão colorido. Mesmo lutadores de alto nível não conseguem obter tais habilidades. Mas aqui está o problema, cada nova habilidade pode ser obtida apenas uma vez por dia e pela vontade do destino e da sorte. O herói não gostou nada dessas palavras, já que nunca teve sorte antes. E Deus o abençoe, ele não vai ficar aqui e aperta o botão para sair daqui. Ele começou a suspeitar que após seu renascimento acabaria na realidade atual, o que não poderia significar nada de bom, já que ele poderia ter azar com sua habilidade e morrer novamente. O robô confirmou suas palavras de que retornaria ao momento de sua morte sim. Se ele morrer, então 9527 não poderá ajudá-lo. Bem, é improvável que alguém tenha a chance de retornar a uma segunda vida, então você definitivamente não deve perder. Wall finalmente se decidiu, agora sua sorte decidirá se ele viverá ou morrerá novamente como um fracasso. Nossa, o sistema deu a ele uma habilidade de altíssimo nível, fortalecendo suas habilidades. No momento isso é o melhor que poderia acontecer. O motorista percebeu que o garoto ainda respirava, o que significava que ele ainda poderia descarregar sua raiva nele, então deveria se preparar para um novo ataque final. Mas agora ele vai dar a lição. E não esses coelhos e motoristas nojentos. A nova habilidade aumentou a força, a velocidade e o salto. O resto perdeu a coragem quando viu isso. Antes o cara não conseguia nem se mover, mas agora ele parecia recuperar o fôlego. O guerreiro orelhudo decidiu irritar completamente o cara pulando com todas as forças em seu bebê novinho, o carro que ele tanto ama. Ele definitivamente não vai tolerar isso, ele já está correndo a toda velocidade em direção ao personagem principal para dar-lhe alguns milhares de volts sob sua pele. Pois bem, hoje é um dia ruim para esse miserável casal que se imagina os reis da cidade. O homem vai conseguir o que merece e também não vai poupar a garota atrevida. O homem agora recebeu o que lhe é devido. Um golpe tão poderoso deveria levá-lo para outro mundo, como um barqueiro em uma masmorra que devora as almas das pessoas. A sorte está realmente do seu lado agora. Ele pode lutar contra inimigos tão fortes, espalhá-los em direções diferentes, fazer o que quiser com eles. Até as pernas da atrevida cederam de medo, pois ela nunca tinha visto nada parecido antes. Esse poder deveria surpreender a todos. O público já estava paralisado, preocupado com seu ídolo. Bom, o que virou uma confiança inabalável. De onde foi aquela pressão quando ela tentou matar esse cara? Então ela vai assumir o papel de vítima. O que ela vai fazer agora? O sistema ativou uma nova habilidade. A força e velocidade dos punhos aumentaram muito. Sim, agora ele é um monstro. Um horror que vai petrificar no coração da garota e ensiná-la a se comportar normalmente. Esse golpe a atingiu completamente. Todas as roupas dela rasgaram e voaram dela. Nossa, que vistas vai ter! Ele até a tratou com gentileza. Esses são os bons perdedores que temos. Eles estão prontos para matá-los e sentem pena de seus agressores. Mas as pessoas por trás da tela não vão ficar caladas, humilham o guerreiro orelhudo de todas as maneiras possíveis e o obrigam a tirar as mãos dela, alguns até o invejam. Finalmente, ele abriu os olhos e viu que as pessoas não estavam muito felizes porque seu ídolo tinha acabado de ser quase despido por algum coelho e deixado sem roupa. Então ouça aqui, agora ele é um papai coelho aqui, isso com certeza estará em cada esquina em alguns dias. E assim aconteceu, só se passou um dia. E na escola todos os tapetes já estão prontos para ver esse herói incrível. Todos os colegas estão esperando sua chegada, e nem o tinham notado antes. Sim, a informação neste mundo rapidamente se transforma em sensação mundial. Um dia passa e o nosso super-herói está em todas as telas de televisão. As meninas gritam o nome de Wall quando ele entra no escritório.
sem entender o que as deixou tão interessadas nele. Bom, não tem como insultá-lo. Bom, eles são assim, nunca viram nada em UOL, e de repente começaram a grudar nele. Ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que diabos está acontecendo aqui e do que eles realmente precisam dele. Ainda ontem, aquele casal se curvou e pediu desculpas a ele adequadamente, ele já deveria entender o motivo de tamanha gentileza. Então o orelhudo aceitou o pedido de desculpas porque era sincero, e não porque simplesmente estivessem morrendo de medo dele. Bem, sua cabeça finalmente percebeu que seus colegas viram a transmissão de ontem e agora estão dando em cima dele. Bem, ele é estúpido. Não é à toa que o consideraram um perdedor, ele é estúpido. Agora pelo menos sua força compensa suas deficiências. Mas ontem ele causou um verdadeiro impacto no motorista e no coelho, eles vão se lembrar dessa lição para sempre. É melhor deixar o cara com orelhas de coelho ir para que ele não seja atropelado novamente. Ele está simplesmente feliz porque a sorte lhe deu as costas, não como sempre, mas a ele, e pode confiar nela e no novo sistema. Aliás, é o mesmo sistema. Ele esqueceu completamente que não tirou nenhuma habilidade dele hoje, ligou para o robô 9527 e pediu para ele girar a roda de suas habilidades. Desta vez foi uma habilidade bastante fraca, mas nesta situação, quando muitas belezas cercam um cara, à primeira vista ele se torna ideal. Isso só deixa-o feliz, pois, para ele, tal pessoa está associada a apenas uma, o que significa que pode ter muito prazer. O resto de seus colegas não ficaram felizes com isso, já que não conseguiram uma única garota, e um perdedor conseguiu muitas de uma vez. Mas aqui está o problema, por algum motivo a habilidade não funciona, e o sistema faz o possível para afirmar que o uso repetido será inútil. Qual é o problema? E aqui está a solução, o nome da habilidade é muito ambíguo. O UOL usou sua imaginação ao máximo e pensou em um só lugar, mas o fato é que a habilidade funciona como uma enciclopédia botânica, é tudo sobre sementes de plantas, e não no que ele estava pensando. E como não gritar para todo o escritório depois de algo assim, quando uma habilidade aparentemente tão boa se torna completamente inútil? Claro, ele assustou todo mundo com seu grito. Cada roupa de cama se afastou do louco quando ele começou a gritar e a falar sozinho. Só uma pessoa não se importou com isso. O principal valentão do nosso herói entra no escritório. Ele claramente veio aqui por um motivo e ligou para o UOL. Sim, ele parece bem. Fica imediatamente claro que ele é rico, forte e bem-sucedido. A sorte sempre esteve do seu lado. Ele nasceu em uma família rica e agora não tem ideia de por que o perdedor que ele humilhava o tempo todo se tornou popular com meninas. Ele ofereceu ao UOL um emprego onde pudesse ganhar muito dinheiro pela primeira vez na vida, mas o UOL decidiu se distanciar e evitar falar com ele. Ele conseguiu entender que algo estava errado aqui. Antes esse durão só zombava dele, mas aqui ele é tão gentil. Agora tudo se encaixou. Ele não se tornou mais gentil com o herói, mas brincou com ele sobre mandá-lo trabalhar em um clube com homens nus e bombados, para que lá pudesse ganhar dinheiro em espécie. Ele afirma que todos ali receberão o UOL de braços abertos. Seria um pecado não fazer tal acordo. O guerreiro orelhudo não conseguia acreditar que aquela pessoa atrevida fosse realmente tão estúpida a ponto de convidá-lo para tal trabalho. Pois bem, em resposta, ele também resolveu enfurecê-lo pelo fato de o dinheiro ser exatamente de lá e, como dizem, o pescador não contar o local de pesca. E o major nem entendeu o sentido da piada. Sim, eu tenho muito dinheiro, sou rico, minha mãe e meu pai me dão dinheiro, sou rico, mas você não é. Esses são os pensamentos que vêm a essa pessoa. Mas, ao que parece, ele percebeu, não, eu não fui lá, não tirei tanto dinheiro de lá, mamãe e papai também não trabalham lá. O herói não tinha mais interesse em ouvir essas desculpas. Ele zombou dele, dizendo que tudo isso era normal, não havia nada de incomum nesse trabalho, ele entendia tudo. Ele explodiu de raiva, bateu na mesa com a mão e chamou o UOL de garoto. Nessa batalha ele claramente conquistou o primeiro lugar no final. Mais um pouco e tudo teria virado briga, mas o professor entrou, todos ocuparam seus lugares e ele ameaçou chamar o diretor caso começassem a brigar na escola. O major ainda estava muito zangado com o canária, suas veias estavam inchadas pelo que o perdedor começou a se permitir. Foram duas novidades do professor, em breve haverá duas provas importantes. A primeira será feita por todos e todos deverão ter boas notas. A segunda estará disponível apenas para quem despertou suas habilidades. Para que todos terá a chance de ingressar na melhor instituição de ensino superior. Com suas novas habilidades, UOL decidiu que o segundo exame seria de grande interesse para ele, já que tal instituição superior não poderia ser encontrada em nenhum outro lugar. Na entrada pairava a mesma estrela azul, em torno da qual pairava sua aura.
Um misticismo incrível estava acontecendo aqui. Após o reaparecimento, a Estrela Azul criou aquela universidade incrível. O sistema de avaliação aqui só poderia ser um exame especial. De repente ele decidiu pensar em todas as suas ações futuras. Ele precisa urgentemente entrar nesta universidade incrível com que todos sonham. Mesmo estudantes altamente qualificados podem não chegar lá. Agora não foi tão ruim, mesmo tendo uma forma medíocre de despertar do coelho e uma péssima qualificação na forma de 2 estrelas de bronze. Com o sistema 9527 ele tem uma chance. O que o professor definitivamente não esperava era a mão do UOL. Ele não levanta na aula, mas aqui resolveu fazer uma prova especial. O professor reagiu instantaneamente. Tais qualificações como herói não eram de forma alguma adequadas para competir em um exame especial com estudantes de alto nível. Uma pedra imediatamente caiu em sua alma. Seus colegas atrás dele riram porque até mesmo seu professor não via potencial em UOL. Ao contrário de todas as palavras do professor, ele queria ir até lá para provar a si mesmo, sua força e novas habilidades, que se tornam cada vez mais a cada dia. Aquele major continuou a olhar para o herói com um sorriso, pois entendeu que o deixariam passar e nem diriam uma palavra. Sim, o professor não consegue animar o aluno e dar-lhe um impulso para o sucesso, só para que a escola não caia em desgraça. Ele entende que sempre será desprezado e isso o incomoda, justamente por isso quer se mostrar para que ninguém mais se atreva a fazer isso. Incrivelmente, o professor decidiu fazer concessões e concordou que o UOL ficaria entre os 10 primeiros no próximo exame, e então ele teria permissão para fazer o exame especial. O UOL concordou instantaneamente com isso, não havia necessidade de esperar por ele, nem uma gota de dúvida e total confiança em si mesmo. Então deixe o resultado do exame decidir tudo, gritou a professora. Não importa o que aconteça, o UOL conseguirá passar no exame e entrará na Universidade Estrela Azul, onde todos estão tão ansiosos. Atrás dos muros da escola, o lindo sol brilhava com seus raios. Palavras não podem descrever a beleza. Mas o herói não se importou com essa grandeza, pois precisava se apressar para algum lugar. Ele precisa urgentemente de dinheiro para estudar, pois o salário deixa muito a desejar, e a vida em tal ou tal universidade não será barata, então ele precisa procurar dinheiro com urgência. Enquanto UOL atravessava a rua, um carro estranho começou a passar na sua frente. De repente, ela parou na frente dele. Que presente o destino havia dado novamente a esse outrora perdedor. E o que resulta disso claramente não é um homem alto em um terno formal. Nosso herói realmente tocou alguém, já que uma linda garota estava saindo do carro. Em seu lugar, todos ficariam surpresos. Um carro caro para bem na sua frente dele surge uma perna de mulher. Sim, a sorte toma conta do nosso herói de vez em quando. Não há apenas uma beldade, mas 2 delas, uma bela vista. E a garota atrás realmente me lembra alguém. Algo aconteceu nos pensamentos do herói, de uma só vez. Que tipo de deusa? Por que na alma dele? O que os atraiu nele? Mas os caras por trás da mesma opinião. Segundo eles, o nome do anjo de cabelo azul era Charlotte. Ele não gostava do fato das meninas gostarem de chamá-lo de coelhinho. Afinal ele é um homem sério, deveriam chamá-lo como adulto. Ele pensou, pigarreou e estava prestes a expressar seus pensamentos de que todos o chamavam de coelho. Ele decidiu não perder a oportunidade de conseguir o telefone dessas beldades e mostrou suas redes sociais para poder contatá-las sempre. A segunda garota se animou ao ver uma abordagem tão descarada para eles. Ela nunca tinha conhecido tais aventureiros antes. Bem, ela definitivamente me lembra alguém. Há características familiares nela, como se já tivéssemos nos conhecido antes. E ela também o chamava de irmão coelho. Ele definitivamente ouviu isso em algum lugar. Isso mesmo, Wall conseguiu se lembrar dela. Essa é a mesma coelhinha que zombou dele e filmou a transmissão. Charlotte entregou a mesma jaqueta que ele deu para cobrir o corpo nu da coelhinha, então foi por isso que eles vieram. Wall quase tagarelou quando disse que na rua pensava a mesma coisa, como o fato de ela ser uma das mulheres caídas. Ela pediu para ele ficar calado, para que Charlotte descobrisse. Ele não entendeu completamente por que não escondeu esse método de ganhar popularidade. De repente foram chamados por Charlotte, que lembrou que Emily, aquela coelhinha, havia falado sobre ele. Era impossível negar sua beleza encantadora, seu coração afundou, mas mesmo nessas condições seu sangue começou a ferver ao ver tal anjo. Além disso, ela é inteligente e ocupa a posição mais alta no ranking dos alunos. Emily confirmou que sim, esse é o mesmo cara de quem ela ficou tão feliz em falar. Além disso, o streamer disse a Charlotte que ele derrotou aquele piloto, e ele tinha 2 estrelas de bronze. Ela ficou fingidamente surpresa com tamanha força incrível.
Bom, nosso herói não é tão esperto a ponto de entender que estão tentando rir dele, então resolveu demonstrar sua força. Ao que ele recebeu uma reação instantânea, ela não estava nem um pouco interessada nele, acenando com a mão, disse que havia devolvido a jaqueta, não devia mais nada, e ele ainda nem tinha descoberto o número do telefone dele. Ele é incrivelmente corajoso em convidar tal deusa para sentarem-se em algum lugar juntos, mas ela definitivamente não queria falar com as duas estrelas de bronze. Na cabeça dele tudo parecia normal, era claro que ele não via nada de errado nas palavras dela. Mas sua natureza aterrorizante era clara para todos, ela nunca recusaria um desafio incrível de seu oponente, mesmo que estivesse confiante na vitória. Os resultados seriam determinados na próxima semana. Ele concordou e estendeu a mão para ela. Ela se afastou dele e não entendeu como ele ousou ligar para a irmã dela, e ele já pensava na recompensa pela vitória. E a recompensa era incrível. Ela teria que abrir mão do orgulho, e ele conseguiria realizar qualquer desejo. Suas mãos já coçavam. Ele não podia perder, e ela estava muito confiante em si mesma. Os pensamentos mais interessantes começaram a passar em sua cabeça, que era melhor não serem mostrados em lugar nenhum, e ele até conseguiu corar. Emily pediu ao Al que se afastasse de tal desafio, já que Charlotte era muito perigosa nas discussões, mas não a deixou terminar, mandando-a ir embora. Seu dia foi realmente ensolarado, ele nunca teve tanta sorte como nos últimos dias. Um raio de sol entrou em sua vida, o destino estava do lado do herói. Emily se despediu de seu irmão Coelho, que agradeceu por tentar avisá-la, mas não quis recuar. A sangue frio Charlotte permaneceu em silêncio, nem trocou uma palavra. É assim que ela trata seus oponentes. Algum tempo se passou e alguém escreveu para ele em seu telefone, aparentemente algo interessante. Incrivelmente, ele nunca teve tanta sorte antes. Veio uma ordem para muitas pessoas virem salvar alguma pessoa, a recompensa era de qualquer valor. Isso é fortuna. Ele perseguiu seu pote de ouro a toda velocidade. É neste cibercafé que o Al deve resgatar um homem aparentemente muito rico. Alguns caras atacaram o gordo, que implorava por salvação, mas ninguém apareceu. O nome do menino era Bob. Ele implorou que o deixassem ir, as lágrimas correram. Ele até ofereceu dinheiro, mas eles não tiveram tempo para isso. Eles não iriam perdoá-lo, ele conseguiria e nenhuma riqueza ajudaria, e ainda por cima disseram que o dinheiro nem sempre pode salvá-lo. Mas toda a sua alegria foi interrompida por alguém. Eles ouviram uma voz atrás deles que dizia o que estavam fazendo. Era o Al. Ele finalmente veio ajudar o garoto. Ele realmente não gostou que esses caras pensassem que não seriam punidos por isso. As ameaças voaram imediatamente para o coelhinho. Ele não pensou muito e disse que iria dar um soco na cara deles. Os hooligans também queriam responder a tamanha insolência. Mas, sem essa sorte, atrás de Al apareceram muitos caras que cerraram os punhos e disseram que não permitiriam insolência em sua área. O coelhinho já preparou um morcego para deixar uma marca em cada valentão. Bem, o herói não teve sorte de pregá-los como pregos em uma prateleira. Esses covardes fugiram e agora você não consegue encontrá-los durante o dia. E a galera que veio para uma briga séria saiu sem o devido prazer, mas para isso o dinheiro vai ficar na conta. O homem rico e gordo ficou incrivelmente feliz por ter conseguido escapar dessas aberrações e, além disso, ligou para as pessoas por meio de entrega normal. Perto de tal multidão, a confiança despertou nele, e ele começou a agitar os punhos, ameaçando que da próxima vez seu irmão Al lhes daria o que mereciam. Ele não estava feliz com esse herói. O menino não tinha ideia do que havia de errado em ele se tornar seu irmão, como eles estavam conectados agora. Nosso herói não gostou, cruzou os braços e disse que os laços fraternos não são importantes para ele, aceita o pagamento em dinheiro. Dinheiro definitivamente não é problema para o cara, a quantia de 30 mil surpreendeu só o Al. O garoto não ligava para esses cheques. O coração do coelhinho congelou com tanto dinheiro, ele pode gastar o quanto quiser e também sobrará para os estudos. Mesmo que ele dê todo o dinheiro para as 170 pessoas para quem ligou aqui, ainda sobra muito. Mas tudo o assombra. O que aqueles canalhas queriam dele? Qual o motivo de tanta raiva? Mas ninguém esperava por isso. Esse cara finge ser mulher em um jogo e tenta falar com as pessoas com voz feminina. E só alguns jogadores que ouviram isso. Esses eram os caras. Então eles ficaram bravos. Que fracasso. Até Al ficou surpreso com isso. Tal reação era de se esperar. Afinal o cara definitivamente acertou em cheio. O Al já precisava se apressar, subiu na motocicleta e estava prestes a partir. Mas o cara resolveu mostrar seu lado bom e se ofereceu para dar carona em um carro caríssimo, mas o coelhinho recusou. De repente ele se lembrou do encontro de hoje com aquele anjo Charlotte, que lhe deu tanta sorte. É isso,
Você precisa se preparar para o exame para não se envergonhar na frente da sua querida Charlotte e mostrar quem ele realmente é. Já se passou muito tempo, está quase na hora daquele exame, e enquanto isso, o professor começa a aula. Nas últimas noites, Wall quase secou enquanto memorizava cada livro didático. Antes não se destacava entre os demais em inteligência, agora precisa se atualizar. Durante a aula, sentado em sua mesa, ele teve muita vontade de dormir, afinal passou muito tempo estudando, mas agora o professor vai anunciar todos os detalhes da prova. Com tanto entusiasmo pelos estudos, ele esqueceu completamente que não tirou habilidades do sistema. Nesse momento, 9527 está dormindo profundamente. Ela claramente não gostou do fato desse estudante se atrever a acordá-la constantemente. Wall ficou surpreso com o quanto ele conseguia dormir, agora definitivamente não era o momento para isso. Uma nova habilidade foi adquirida, a memória fotográfica. Nesse momento parece a melhor habilidade de todas. A professora percebeu que o herói estava se comportando de maneira estranha. A ideia de atrapalhar a aula surgiu em sua cabeça. Que desgraçado! E ele não tinha tempo nenhum para a aula. Mentalmente resolvia problemas de física perfeitamente, como se os praticasse todos os dias. Agora tudo vem com muita facilidade para ele, afinal, a habilidade permite lembrar tudo o que leu anteriormente e até mesmo mergulhar nas profundezas do cérebro e sempre encontrar a resposta para um problema. Com essa habilidade, ele sente cada conhecimento de maneira muito diferente, como se já soubesse cada palavra antes e tivesse aprendido todos os livros de cor. Nesse ritmo ele se tornará invencível, mas o professor não gostou de tal atrevimento. Ele bateu com força na mesa de Wall com a mão e perguntou que direito ele tinha de estudar física durante a aula de chinês e rir. Ele estremeceu da cadeira e congelou no lugar. Nunca tinha ficado tão assustado antes. O professor ficou furioso, pronto para mordê-lo até a morte, apontou para um livro de física e de todas as maneiras o forçou a cair em si. O herói respondeu que riu porque se lembrou de um momento engraçado. A professora apontou que Wall aparentemente estava entediado na aula, e então vários pensamentos engraçados vieram à sua cabeça. O herói confirmou tudo. A professora mais uma vez o lembrou que seria melhor para ele se concentrar nas aulas, já que todos os seus ditados eram escritos de forma nojenta, e se ele não ficasse entre os 10 primeiros no próximo exame, não conseguiria entrar. E aqui ele resolveu tapar a boca do professor arrogante e exibir seu conhecimento, apostando que sabia de cor todo o livro didático. A professora não conseguiu responder tal afirmação, apenas apareceram mais perguntas. Ele disse que Wall deveria saber o que sentia por ele e por seu conhecimento, por isso deveria se recusar a competir para não desonrar o nome da escola. Então a batalha começou, como nos RPGs MMO reais, e o professor decidiu começar com calma, perguntando o que a Fênix deveria fazer. Um nível tão fácil não se tornou um grande obstáculo para o herói. Ele respondeu facilmente que deveria abraçar a lua e descansar para sempre. Os primeiros ataques vieram de Wall e os primeiros ferimentos para o professor. Ele já havia perdido a primeira saúde. Aí vem o segundo ataque. O professor tem certeza que vai nocautear o inimigo. Mas não foi esse o caso. Ele desvia facilmente o golpe e contra-ataca com a resposta correta à pergunta. Ele não conseguia acreditar. Folheando o livro, disse que Wall não conseguia pronunciar completamente a segunda parte da frase. O coelhinho respondeu que nada é impossível, tudo está dentro do razoável. Não é isso, o professor apontou o dedo para ele e começou a rir do fato de Wall não ter conhecimento suficiente para ficar entre os 10 primeiros. Mas sua saúde estava à beira do abismo, e os alunos atrás disseram que o herói disse isso palavra por palavra corretamente, já que ele mesmo pediu que aprendessem essa frase. Com uma nota tão triunfante, ele acenou com a mão e desejou boa sorte aos seus colegas no próximo exame. Foi um nocaute, o principal inimigo foi derrotado, o vencedor foi o insuperável Wall. Chegou o dia em que os resultados do exame serão anunciados e os alunos não ficarão agradavelmente surpresos com o que vier primeiro. E assim aconteceu. Aquele mesmo major descobriu através de rumores que aquele que estava entre os 3 primeiros estava estudando em sua escola. Mas assim que viram o primeiro lugar, e não era a querida deusa Charlotte sentada ali, mas Wall, todos calaram a boca um ao outro. Foi como se o major tivesse sido atingido por um raio. Ele não conseguia acreditar no que via, pois ali estava o perdedor Wall, a quem todos humilhavam. Ele estava confiante em seu conhecimento. Como pode até mesmo um peixe tão pequeno dar uma grande vantagem? E com tanta habilidade você pode conquistar qualquer pico. Tudo correu conforme o plano de Wall. E a sorte seguiu o mesmo caminho com ele. Agora ele pode demonstrar sua força para novos adversários. O major ficou furioso. Os outros tentaram impedi-lo,
mas ele não conseguiu se acalmar. Já haviam se passado 10 dias, era hora da competição e o céu estava perfeitamente limpo. As arquibancadas estavam exultantes, seus gritos podiam ser ouvidos de grandes distâncias, todos aguardavam a ação dos alunos e de suas incríveis habilidades. O apresentador ficou no meio da arena e anunciou o início da competição. E as pessoas agitaram os punhos no ar, as pessoas pronunciaram algo interessante na arena. Duas pessoas muito importantes entraram na arena, o segundo gordo parecia muito com alguém. Foi anunciado que a incrível Charlotte, 18ª colocada em todo o país, participaria da competição. Mas algo estava errado com o humor dela, ela rasgou e jogou tudo que tinha em mãos, de onde veio tanta raiva. Os caras do lado adivinharam que o motivo da raiva de Charlotte foi o resultado do exame em que ela ficou em segundo lugar. E aqui está o nosso herói, chegando bem no momento em que a deusa estava completamente indisposta. Ele acenou com a mão para ela dizer olá ou receber o impacto do golpe. Ela poderia descarregar toda a sua raiva nele, já que ele ainda conseguiu ganhar a aposta e ficar em primeiro lugar no exame. Por alguma razão ele não entendeu absolutamente nada, de onde seu ídolo ficou com tanta raiva, foi realmente por causa de sua vitória sobre ela. Foi nojento para ela admitir isso, mas sim, ele venceu e pode pedir o que quiser. Ele percebeu que havia ferido os sentimentos do anjo e disse que a aposta era uma brincadeira, então não perdoe nada em troca. É impossível irmos jantar juntos. Ela ficou agradavelmente surpresa com isso, suas bochechas ficaram rosadas e ela ficou envergonhada com a gentileza dele. Mas ela ainda aceitou sua derrota e gentilmente pediu desculpas a ele, retirando suas palavras. O próprio coelhinho percebeu tanta fofura, seus olhos estavam completamente apaixonados, até seu nariz começou a sangrar. Mas de repente foram interrompidos pelo apresentador, que estava muito interessado no que o primeiro e o segundo colocados estavam fazendo aqui. Charlotte já fervia de raiva, corou ainda mais e gritou para o apresentador que não tinha nada disso aqui. Os outros olharam tudo isso com interesse. Obviamente estavam com inveja desse bastardo, já que ele havia se tornado uma pessoa tão próxima da deusa. O apresentador também não esqueceu de mencionar que o herói é um verdadeiro temerário, já que com uma forma de despertar tão fraca o coelho conseguiu chegar à competição. Mas esta é uma afirmação muito forte diante de tanta gente, ele se atreveu a dizer que veio aqui para o primeiro lugar. Os demais alunos riram dele, ressaltando que ele não podia mais esperar pela sorte, assim como não teria mais sucesso no primeiro exame. No momento em que o apresentador queria dizer uma palavra, seu microfone foi arrancado de suas mãos. O coelhinho decidiu declarar que não se importa com as palavras de todas as pessoas, elas não significam nada para ele. Ele não tinha nada a dizer, exceto que todos deveriam torcer por seus favoritos, já que ele faria de tudo para colocá-los na mesma arena que ele. Ele estava à vista de todos, tais declarações ousadas deveriam ser controladas, já que todas as telas de televisão estavam nele. As pessoas ao seu redor já queriam dar-lhe alguns golpes fortes na nuca, se conseguissem. Mas o apresentador não o deixou terminar e agarrou o microfone para não brincar mais. Muitos participantes já queriam rasgá-lo em pequenos pedaços, ele deveria ser pego em um beco escuro. Ele cobriu os ouvidos, fingindo que nem queria ouvir esses perdedores. O apresentador pediu silêncio para anunciar o regulamento da competição, será uma batalha 1 contra 1, o vencedor avança, o outro é eliminado. Serão um total de 257 participantes e cada um terá números que serão enviados para seus telefones. Charlotte olhou para seu smartphone para pegar seu número. Wall também olhou para a tela com grande interesse e esperou por um número individual. Todos os participantes esperaram impacientemente por este momento em que todos os jogadores seriam eleitos. Além disso, havia um número ímpar de participantes, então alguém teria que pular as rodadas. Todos começaram a orar a Deus para que seu número aumentasse, pois precisavam guardar forças para a final. E de repente caiu o número 66, era embaixo dele que estava nosso herói Wall, com tanta sorte que ele perderia todas as etapas. Bem, ficou claro em seu rosto que ele estava muito feliz com sua sorte, já que ultimamente ela o tem ultrapassado com muita frequência. Os outros definitivamente não ficaram felizes com isso, esse coelho tem muita sorte. Por que exatamente ele? Todos esses pensamentos estão passando pela cabeça desses perdedores. O anfitrião pediu a todos os participantes que subissem no ringue e esperassem pela sua vez. Ele já havia tomado seu lugar e não tinha dúvidas de que teve sorte, mas jogo é jogo. Os jogadores foram escolhidos aleatoriamente e a própria rainha do gelo Charlotte participará da primeira batalha. Apenas alguns momentos se passaram, e os gritos da anfitriã de que seu oponente estava ferido e desistindo puderam ser ouvidos por toda a arena. Sim,
Ela é magnífica, uma verdadeira donzela da neve, mas muito cruel com seus oponentes. Seu inimigo se tornou um iceberg diante de todos e ela foi imediatamente declarada vencedora da primeira competição. Nesses momentos, ela é realmente séria, traços de compostura e força desenfreada são visíveis, e o mais importante, sua incrível doçura, charme e beleza. Todos ficaram maravilhados, ela era uma verdadeira estrela, e Uau até aquele momento não conseguia acreditar que ela havia realmente despertado o gelo. Como ele não poderia ser inferior a ela em força, ele precisava urgentemente aprender muito mais técnicas para superar Charlotte. Apenas 10 minutos se passaram e toda a arena foi destruída por uma enxurrada de golpes e ataques. Os alunos correm como um raio pelo ringue, colisão após colisão sacudindo o chão ao seu redor. Uma força tão incrível que definitivamente não são bravos pioneiros que se reuniram aqui, mas inimigos muito poderosos. Seus ataques em alta velocidade são incríveis, todas as arquibancadas suspiram com tanta pressão. Mas só tem uma pessoa aqui que não ficou encantada, e é o Uau. É muito difícil para ele aprender essas técnicas idiotas, é cansativo e dá sono. E de repente ele ligou para o robô. Faz muito tempo que não conversam com ele, precisam se atualizar. Ele estava claramente indignado porque 9527 não se comunicou com ele, ela era preguiçosa ou algo assim. Mas o sistema diz que não é nada preguiçoso e deu-lhe um novo com fortalecimento de todo o corpo, uma habilidade de um dos níveis mais elevados. Em seus pensamentos, o sistema lhe dava apenas lixo inútil, mas agora era capaz de lhe dar algo que valesse a pena, mas o robô não ficou feliz em ver tais pensamentos sobre si mesmo e ameaçou não lhe dar mais nenhuma habilidade. Bem, o herói concordou em adotar essa habilidade sem hesitação, pois aumentava muito suas capacidades físicas. Incrivelmente, a fortificação passou em um instante diante dos olhos de todos, as roupas rasgaram-se com a nova força. Meus braços ficaram muito mais fortes. Minha força também aumentou. Agora tudo está em um nível superior. Resistência que até mesmo um cara que já passou por muita coisa invejaria. Esse aumento surpreendeu. Era realmente tão poderoso. Ele era como um deus grego. Finalmente ele começou a parecer um homem de verdade. Até rasgou as calças em um lugar tão estranho. Emily e as outras garotas ficaram animadas com a visão. Como aquilo era realmente enorme, ela até corou. Ele fez uma pose espetacular e perguntou à coelhinha se ela não tinha visto nenhum cara bonito. Mas a questão não era essa, mas um pouco mais abaixo, naquele buraco gigantesco que apareceu durante a amplificação. Agora suas calças masculinas com patos eram vistas por todos, por todas as garotas e até por Emily. Chegou a última batalha da primeira etapa e o dia da competição acabou. Mais uma vez a sorte estava do seu lado e novamente ele teria que sentar no banco. Depois de tais visões, Emily esqueceria tal visão por um longo tempo, todo o seu rosto estava vermelho de vergonha. Chegou o segundo dia e mais uma vez o destino o deixa seguir em frente, parece que a sorte está decidindo seu futuro. O apresentador já está cansado de repetir dia após dia que o número 66 está avançando novamente, e até o próprio Uau se desesperou e Charlotte afundou ao lado dele. Decidiram então perguntar-lhe algumas palavras diante das câmeras para que esse sortudo pudesse de alguma forma participar da competição. Sim, ele próprio não gosta desse passatempo, precisa se aquecer, mas a própria sorte não o permite entrar no ringue. Os demais participantes viram esse desgraçado e como ele errou todas as etapas, até o major ficou decepcionado com a sorte. De repente ele pegou o microfone do juiz, apontou o dedo para o coelhinho e disse que cada um deles estava ferido e já havia passado por vários rounds, e esse perdedor estava sentado no banco desde o início da competição. Ele olhou para o perdedor com o microfone, que se sentiu ofendido pelo destino, que não lhe deu chance de vencer. E então ele disse que exige um tratamento justo para todos e quer que ele lute como todo mundo. O apresentador pegou o microfone do major e disse que um determinado participante havia abandonado a batalha e agora o número 66, poderia lutar. Um dos jogadores não falou bem do herói, dizendo que sua sorte havia acabado e agora ele teria o que merecia. Ele, assim como Beethoven, não houve nada de ruim em sua direção, mas faz arte no mais alto nível, e agora poderá até se aquecer. Mas o primeiro adversário acabou sendo o mesmo cara, seu nome era Gordon, que despertou o trovão. Todos se alegraram com sua homenagem e previram a derrota para Uau. O herói percebeu com quem estaria lidando, uma espécie de oponente pretensioso que não representa quase nada. Sim, resolvi mostrar minha força incrível com alguns gestos, essas pessoas nunca chegam à final. Ele notou essa abominação em seu caminho, tais oponentes não lhe traziam nenhuma alegria.
Uau agarrou sua cabeça e pensou que não deveria intimidar o inimigo dessa forma, não funcionaria com ele. Um cara tão pretensioso, mas mesmo assim não tem nada atrás dele. Geralmente Uau arranca a coroa e manda para uma cama de hospital, mas este se atreveu a dizer que a listra branca quebrou nele, o que é muito ruim. O exibicionista disse que não gosta de mostrar sua arrogância antes de uma batalha, mas Uau, para ele, é um caso diferente. O herói apenas demonstrou sua contenção diante do inimigo, para não pensar em irritá-lo. Primeiro ele fala que vai espalhar ele na parede, depois vai torturá-lo até a morte. Bom, ele está meio indeciso. Que atitude despreocupada o coelhinho tem? Seu oponente lança um raio e ameaça matar, e ele fica com o rosto abatido. Ele finalmente ficou sem palavras e agora atacaria, com um punho cheio de determinação, preparando-se para destruir sonhos e esperanças. Mas não foi para que seu inimigo não fosse tão fácil a ponto de cair no primeiro ataque, mas até lutasse até o fim, até a morte do inimigo. O golpe foi de uma força impressionante, é assustador imaginar o que teria acontecido se Uau tivesse caído sob ele. Mas ele nem ficou impressionado com isso, ele tinha certeza de que todos os oponentes de Gordon não ficaram feridos, já que ninguém caiu com tal golpe. Gordon não conseguia acreditar que esse perdedor fosse capaz de escapar de seu super ataque ultra rápido, que deveria nocauteá-lo. Assim seja, o coelhinho conseguiu forçá-lo a outro ataque e ele voa em direção a ele a toda velocidade. Mas a velocidade do nosso Uau superou todas as expectativas, deixando miragens para trás enquanto dançava no campo de batalha. A raiva tomou conta dele, ele tem certeza que não pode perder para esse canalha, então que não se torne arrogante. Isso é coisa séria. É por aqui que deveríamos ter começado, e não apenas agitar os punhos em vão. Até o próprio herói percebeu que tal golpe seria mortalmente perigoso para ele, e ele já havia enfrentado tal despertar antes, então algo precisava ser feito. É decidido que ele atacará mais rápido do que Gordon pode usar tal técnica. Apenas alguns momentos e Uau está bem na frente do veloz Gordon, que não tem ideia do que fazer em tal situação. A excitação começou a fluir por seu rosto como um riacho, ele nunca tinha visto tanta velocidade antes, então não conseguia responder de forma alguma. Gordon não acreditava de forma alguma que seu inimigo tivesse um despertar tão fraco, e sua força não correspondia em nada a ele, ele poderia resistir. Pois é, 5 minutos. O voo foi normal, mandaram ele para o mundo dos sonhos, de onde ele não sairá por muito tempo. E o novo poder foi incrível, literalmente uma ação o mandou visitar sua bisavó. Não é à toa que os últimos dias têm sido tão ensolarados, a sorte de Uau afasta todo o mau tempo. E Gordon voa de bruços no chão, finalmente alguém o trouxe das luas para o chão. O apresentador anunciou um novo vencedor, uma vitória de um só golpe contra um adversário tão forte, ele se alegra. O herói nem teve tempo de entender nada, era impossível acreditar que apenas um ganho pudesse ser tão forte. Após esta vitória triunfante, as arquibancadas se alegraram, todos viram a verdadeira força de Uau e começaram a torcer por ele. Howard, vice-presidente de artes marciais, não gostou do resultado dessa luta e culpou seu parceiro por isso. Steve, o segundo vice-presidente de artes marciais, considerava o herói uma tarefa simples e improvável que fosse capaz de qualquer coisa. E aí vem outro adversário, e ele deve ser um bom adversário para Uau. Howard estava muito inquieto porque estava assistindo toda a última luta, só que no golpe final não viu nem uma gota de poder espiritual. Steve não conseguia acreditar no velho amigo, pois era quase impossível, o golpe foi muito forte. Se não houvesse energia espiritual investida naquele golpe, então o cara tinha muita força física, disse Steve. Howard achou o menino um jovem muito curioso, como se nunca tivessem conhecido alguém como ele antes. A segunda luta de Uau será com a fera que despertou a forma, o inimigo promete ser forte, então grandes esperanças são depositadas nele. Sua aura azul pairando ao redor de seu corpo, alto nível de força e formato corporal incomparável são algumas vantagens. Uau analisou seu oponente, percebendo que ele seria bastante forte, ele decide se fortalecer novamente. E naquele mesmo segundo um redemoinho de novo e puro poder girou acima dele. Esta demonstração de poder não agradou a esta fera, ele percebeu essa aura mortal que pressionava tudo ao seu redor. Incrivelmente, isso nunca aconteceu antes, o inimigo se ajoelhou e implorou por misericórdia para não ser derrotado. Uau não tem permissão para se aquecer, seus oponentes são muito fracos para lutar adequadamente. A terceira luta e novamente alguma beldade colocou a espada na frente dele e se ajoelhou. O apresentador anunciou novamente o vencedor e foi, curiosamente, Uau, que nem teve tempo de fazer nada. E desta vez o inimigo também se rendeu.
O coelhinho segurava um pedaço de papel com uma inscrição perguntando se era difícil encontrar o inimigo. E seus oponentes cederam repetidas vezes, até pedindo um autógrafo. Explosões de confete, alegria e mais uma vitória sem um pingo de complexidade. Porque tudo é tão fácil. O anfitrião anunciou os resultados e Wall ficou entre os 8 melhores lutadores da competição. Charlotte percebeu que Wall não gostava dessas vitórias. Ela queria animá-lo, mas como poderia fazer isso? Ele deitou na grama e ouviu música para esquecer esses jogos inúteis que não conseguiam nem lhe dar um adversário digno. Este exame especial é apenas uma perda de tempo, sem inimigo, sem luta, nada de interessante. Mas 9527 chegou na hora certa. Wall simplesmente esqueceu de selecionar uma nova habilidade hoje. Bem, novamente obtive uma habilidade quase inútil relacionada à precisão e domínio de todas as armas. Em tempos de tecnologia moderna, ninguém usará lança e arco, novamente nada necessário, mas enquanto isso, um convidado veio até Wall. Que bênção! Era nossa querida Charlotte, afinal ela só precisava de um coelhinho. Bem, suas bochechas imediatamente ficaram rosadas, seu coração bateu mais rápido ao ver sua anjo Charlotte. Ela tinha vindo aqui para contar algo a ele e somente a ele, o que poderia ser. Mas ele não estava nem um pouco interessado nas palavras dela, ele só queria olhar para os lugares proibidos, nosso anjo, e também dessa perspectiva. Ele ficou muito feliz em ouvi-la, até mesmo algumas palavras de sua boca eram uma sinfonia para ele. Então é o seguinte, ela precisa reunir uma equipe durante as férias de verão para explorar um determinado mercado de bronze. O mercado do bronze. O que é isso? Wall perguntou curioso, nunca tendo ouvido falar de tal coisa na vida. Após o renascimento da energia espiritual, surgiram incontáveis mercados espirituais cheios de muitos tipos de feras e tesouros antigos. Muitas pessoas querem lucrar com tais riquezas, por isso vêm para cá, pois as feras espirituais são valorizadas não só pela pele, mas também pelas esferas especiais que criam, auxiliando no cultivo. Por isso ela veio até ele, para perguntar o que o irmão Coelho achava dessa ideia. Claro, tesouros antigos são bons, mas ele queria passar mais tempo sozinho com ela, o que o deixou feliz, e até pensou em um encontro. Imagens imediatamente apareceram em sua cabeça de que em uma situação difícil ela o abraçaria docemente e pediria ajuda, e ele efetivamente diria que não o decepcionaria. Um sorriso de orelha a orelha, mais uma alegria chegou para ele, tamanha beleza vai lhe pedir ajuda. E ela disse que ele não precisa se preocupar com segurança, pois além dos dois estarão mais 6 pessoas. Ele ficou desapontado com as palavras dela, mas ainda assim concordou, perguntando quem seriam as outras pessoas. Ela decidiu não responder a essa pergunta, disse que estava tudo bem, que entraria em contato com ele mais tarde sobre esse assunto. Wall se sentiu mal por ela estar indo embora tão facilmente e sugeriu que ela fosse a um café e batesse um papo. Mas ela não tinha tempo para isso. Disse para ele se preparar para a batalha, pois era melhor ele não se desonrar na frente dela e de todos. As arquibancadas se alegraram mais uma vez quando chegou o último dia da competição e as pessoas torceram para que a deusa Charlotte humilhasse aquele coelho vil. Os oponentes estavam frente a frente, um guerreiro orelhudo e uma rainha da neve, um coelho frívolo para quem a primavera acabará de chegar e um iceberg que emanava frieza e compostura. Wall é determinado, nunca teve adversários tão fortes e charmosos, por mais que tudo vá contra ele. Charlotte também está determinada a vencer, percebendo que o coelhinho não será um inimigo fraco, ela furiosamente surge com táticas contra ele. O anfitrião anunciou a partida, apontou o dedo para cima e anunciou o início da competição final. Ao redor deles, o vento soprava mais rápido, como se a aura brutal deles estivesse dispersando as correntes de ar. Ela apontou o dedo para ele, o que o fez se sentir menos confiante na frente dela. Charlotte prometeu que desta vez não perderia o primeiro lugar. Em sua cabeça ela pensava que agora eles estavam no mesmo time, mas ela não iria sentir pena dele. Mesmo assim, Wall não ia levar tudo a sério, não queria vencer, foram só essas palavras diante das câmeras que o fizeram vir até aqui. Mesmo assim, ele a aconselhou a aceitar a derrota, já que depois de suas palavras ele estava determinado a vencer. Ele sorriu maldosamente para ela e disse que não seria gentil com ela, mesmo que ela fosse um anjo. O anfitrião percebeu que os jogadores estavam prontos para a batalha e anunciou o início da competição. Ela disse que não é inferior a ele nem no treinamento físico, já que há vários anos recebeu faixa preta em Taekwondo. E o irmão Coelho decidiu testar suas habilidades na prática, então ele deveria usar todas as suas forças. O primeiro golpe errou. Ela repeliu facilmente seu ataque e tentou acertá-lo pelas costas. Tudo correu conforme o plano dela.
Ela agiu rápido, ele só teve tempo de reagir, mas não teve tempo de contra-atacar. E agora que o primeiro ataque relâmpago de Charlotte passou, o poder é incomparável, agora ele deveria ter cuidado. Agora ele deve entender que seu amado anjo não sentirá pena dele, o que significa que ele não poderá receber todos os golpes. Tal luta colocou muita adrenalina em seu sangue, todos os instintos animais despertaram nele, ele entendeu por que a chamam de deusa, o golpe foi certeiro. Afinal, ela era magnífica em todos os sentidos, inteligente, linda, forte e imponente, a mulher ideal para o homem ideal. Mas ele não teve tempo para pensar tanto, não poderia revelar a vitória. A luta apenas começou, o primeiro golpe não será um grande problema para ele. Ele desferiu golpe após golpe, ataque após ataque, mas ela escapou de cada um deles com facilidade. Tudo era deplorável para ele, todos os seus esforços foram em vão, como se batesse no ar. Ele foi muito lento para ela, enquanto estava apenas pensando, ela já estava atrás dele e preparando um novo ataque para ele. Ele não tinha ideia de tal velocidade, anteriormente os inimigos não apresentavam nenhuma dificuldade visível para ele, mas agora... E novamente se seguiu um golpe forte, além de tudo mais, ela mirou nos pontos fracos da pessoa para infligir-lhe muita dor. Este golpe o jogou na arena de batalha, deixando grandes rachaduras nela. Ela agiu com arrogância, admitindo que o preparo físico dele era bom, mas suas habilidades eram muito ruins, era melhor ele desistir. Mas ela nem usou uma habilidade especial e quase venceu o duelo. Depois dessa lesão fica mais difícil para ele ficar de pé, ele entende que nesse ritmo não vai dar em nada de bom. Ele ponderou por muito tempo sobre como encontrar uma maneira de derrotar essa deusa para que ela descesse do céu à terra. Mas algo interessante chamou sua atenção e ainda assim ele conseguiu encontrar uma solução para si mesmo. De repente ele pediu para fazer uma pausa, Charlotte congelou no lugar por causa disso. Como ele ousa abandonar a luta tão de repente? O anfitrião já foi surpreendido por ele muitas vezes, sua sorte e arrogância surpreendem a todos. Ele pulou do ringue, o anfitrião nem imaginou os participantes que ousaram parar a luta. Ocorreu-lhe pegar o esfregão que estava por perto e lutar com ele. Uau pediu que ele levasse um esfregão para lutar contra Charlotte. O apresentador disse que nunca conheceu gente tão atrevida e nem sabia o que fazer nessas situações. Charlotte ficou furiosa, mas ainda permitiu que ele usasse esse bastão, mas é exatamente isso que ele pensa de si mesmo, mesmo que nem pense em reclamar de sua crueldade. Ela não aguentava mais suas travessuras e pediu-lhe que começasse a batalha o mais rápido possível. E ele continuou sorrindo na frente de toda a arena, um dia seus fãs vão espancá-lo até a morte. Então ele decidiu demonstrar sua nova arma, um esfregão de madeira que cabe perfeitamente na sua mão. Ele ficou cheio de energia, o coelhinho estava pronto para esmagar tudo e qualquer coisa, ele avisou para não chorar depois porque ela perderia. Ocorreu-lhe usar sua nova habilidade para aumentar seu domínio de todas as armas. Charlotte conseguiu perceber que ele começou a parecer um general que pegou a arma mais ideal em suas mãos. Ele partiu, seguido por seu novo ataque, é melhor que ela esteja preparada para qualquer coisa. Suas intenções são claras, ele sempre atacará diretamente, cada golpe seu sempre pode ser previsto. Assim o fez, os ataques foram, como antes, muito lentos, ela sempre sabe onde ele vai acertar. Mas ele decidiu combinar habilidades e mudou a direção do ataque. Esse é o seu rosto atrevido, ele definitivamente está tramando alguma coisa, a astúcia é visível nele. O primeiro acertou em tal lugar, mas ele foi um temerário, já que entrou em um lugar tão íntimo. Ela não conseguia entender como ele se tornou tão certeiro. Depois disso, ela decidiu matá-lo para que isso não acontecesse novamente. Ele agarrou a nuca e disse que a culpa era de toda a sua memória muscular, ele simplesmente não conseguia parar. A rainha do gelo usa uma técnica básica de gelo, o ataque de gelo. Uau pediu para ouvi-lo, mas o ataque seguinte não o deixou esperando misericórdia dela. Mas ele mesmo não vai ficar parado e sofrer todos os danos. Ele a irrita tanto que ela decide usar a habilidade de congelamento. Ele percebeu que ficou muito frio no ringue e seu corpo estava fraco, mas Charlotte decidiu atrasá-lo. Para ele, a magia dela era muito rápida, apenas alguns segundos se passaram após o último ataque antes que um novo se seguisse. Mais uma vez, o campo de batalha estava cheio de pingentes de gelo que o perfurariam em questão de segundos. Não havia para onde ir, todos estavam apontados para ele, como mísseis teleguiados. Houve uma grande explosão, após a qual é improvável que alguém conseguisse se levantar. Tal força em uma beleza frágil é assustadora. Seu futuro marido terá muito azar se ela descobrir a traição. Ela pediu ao apresentador que chamasse uma ambulância e anunciasse os resultados.
O apresentador queria anunciar o vencedor, mas algo o impediu de repente. Uma silhueta estranha apareceu na cortina de poeira, a batalha ainda não havia terminado. Ele finalmente saiu e estava pronto para brigar com ela novamente, dizendo que a deixou apenas por alguns minutos e não a deixou relaxar. O irmão coelho dela já está aqui, deixe-o se preparar para uma nova batalha, principalmente porque ele decidiu usar sua forma de despertar do coelho. Ela foi capaz de notar a diferença de velocidade com o velho Wall. Ela não havia tido que criar uma armadura de gelo anteriormente. Ele já estava voando em direção a ela a toda velocidade. Se ela não se defendesse, seria perfurada. A rainha da neve Charlotte achou que a força de Wall era muito grande, mesmo sua armadura de gelo não aguentava seu poder. Lágrimas começaram a escorrer pelos seus olhos. Ela pensou que ele queria colocá-la em segundo lugar, mas ela não podia deixar isso acontecer. Ela não podia aceitar a derrota tão facilmente, ela iria vencê-lo até que seus pulmões respirassem pela última vez. Ela decidiu usar o avanço da segunda classificação prata, agora ela estava mais alguns níveis acima dele. Irmão Coelho entendeu o que ela iria fazer. Com novas forças era melhor não ser atacado, pois coisas muito ruins poderiam acontecer. Então ele decidiu parar a luta novamente, ao perceber tentativas desonestas de vitória. O apresentador apontou para esse idiota que se tratava de um arrombamento comum. Não havia nada de ilegal aqui. E Wall estava tentando descobrir se era verdade que a descoberta era uma coisa honesta, se poderia ser usada em competições. Imediatamente ficou claro para Charlotte que ele estava simplesmente com medo de sua nova habilidade e decidiu fazer uma pausa. Eu nem imaginava que ele pudesse ser tão fofo quanto eu pensava dele. Ela disse a ele para não inventar mais seus truques e começar a brigar seriamente com ele. Finalmente, ele concordou. Seria algo para se olhar, já que ele próprio estava completamente pronto. Ela o avisou para ter cuidado enquanto ela se tornava ainda mais forte. Ele evitou facilmente a primeira saraivada de pingentes de gelo pulando em uma vara, criando vantagem. No campo de batalha, ele esvoaçava como uma borboleta. Charlotte não teve tempo de segui-lo, pois seus ataques foram defendidos com sucesso. Mesmo assim, ele não foi tão rápido quanto gostaria, pois entendeu que devido ao avanço, sua velocidade, potência e força aumentaram várias vezes. Mesmo com a velocidade dele, ela o ultrapassou. Os pingentes de gelo começaram a atingi-lo com muito mais força e alcançá-lo mais rápido. Com seu fortalecimento, ela ficou ainda mais majestosa, como se a rainha da neve tivesse vindo punir seus subordinados pela desobediência. Sua raiva não tinha limites. Ela não tinha medo de machucar Wall. Apenas o desejo de ocupar o primeiro lugar, que ela não podia perder. Não poderia ser. Ele se atreveu a pensar que este era o fim para ele e sua batalha. Ele realmente não poderia pensar em mais nada. Durante esse ataque, ele foi capaz de pegar muitos pingentes de gelo. Suas mãos deveriam receber uma grave queimadura de gelo. E assim aconteceu. Suas mãos ficaram muito frias. Ele sentiu como se já estivesse perdendo a consciência. Se as coisas ficarem assim, com certeza ele perderá. Não pode deixar isso acontecer. Esse desejo se tornou uma loucura. Ele está pronto para fazer o que quiser para alcançar uma vitória que vale a pena. Ela reconheceu o zelo dele. Que tipo de desabafo ele fez? Como aconteceu? Ele decidiu atacá-la, mas o que ele realmente pretendia se não queria que ela o atacasse? O a agarrou na frente de todos, imobilizando-a completamente, e começou a esperar que ela admitisse a derrota. Ela queria se libertar das mãos daquele idiota, mas ele não cedeu e a segurou ainda mais forte. Bom, ele colocou as mãos onde ninguém deveria. Seu atrevimento não tem limites, mas para isso conseguiu realizar o sonho de todo cara no pódio. Esses sentimentos não podiam ser descritos em palavras. Ela não conseguia entender como ele ousou fazer tal coisa na frente de tantas pessoas e em tantas telas de televisão em todo o país. Nessa posição, ela conseguiu dar um soco no queixo dele e dizer para ele soltá-la, mas ele entende que nesse ritmo eles cairão juntos no chão. E assim aconteceu. Ambos caíram no chão. O que Wall fará agora para vencer? Eles quicaram no chão, Charlotte cuidando dele e dizendo para ele ter cuidado. Ele já estava gravemente ferido. Havia uma grande marca do ataque em sua mão. Ela volta a cuidar dele e pede que ele a solte. Irmão Coelho pede que ela admita a derrota. Só assim ele a deixará ir. Ela nem tem o direito de forçá-lo. É melhor ela ceder, senão ele tem um as na manga e foi uma mordida de coelho. Se ela não parar de chutar, ele vai morder mesmo. Ele fica irritado porque ela está preocupada com ele e diz que não importa que ele consiga passar no exame, ele só quer vencer. Nunca vi homens assim dispostos a fazer qualquer coisa para vencer, prontos para lutar contra o inimigo mais forte, sabendo que as chances de vitória são muito pequenas, mas ainda assim vencerão.
Com peso, ela conseguiu suspirar e com as bochechas vermelhas, decidiu mentalmente falhar. Sim, este é um verdadeiro triunfo para o herói. Ele conseguiu uma vitória impossível. Conseguiu derrotar a Rainha do Gelo, que não deu chance a ninguém, e depois conseguiu abrir mão do primeiro lugar. O apresentador abriu bem a boca, ficou perplexo com o resultado da competição. Ninguém acreditou nele, mas ele provou tudo o que podia. Mas todas as suas forças se esgotaram. Ele relaxou muito e ficou inconsciente. Ela perdeu, mas se manteve de pé depois de uma batalha tão difícil. Assim devem ser os adversários que vão até o fim pela vitória. E ele caiu de cansaço. Não poderá comemorar a vitória com ela e se alegrar por ter silenciado todas as arquibancadas. Charlotte se sentiu muito inquieta por causa dele. Como ele poderia ousar assustá-la tanto depois de uma vitória tão difícil? Suas pálpebras ficaram mais pesadas. Sua mente ficou cada vez mais nebulosa. Ele não entendia quem o chamava com tanto zelo. A imagem de sua amada Charlotte apareceu diante dele, dizendo-lhe que não deveria se subestimar e se sobrecarregar. É impossível evitar tamanha fofura. Então o herói não perdeu essa oportunidade. Ela implorou que ele se afastasse e removesse as patas, chamando de coelho. Mas é verdade que ele mesmo não entendeu o que aconteceu com ele. Sua pele estava coberta de pelos brancos e quentes, orelhas grandes cresceram em sua cabeça e seus dentes ficaram como os de um coelho. Felizmente foi só um sonho. Ele acordou gritando por todo o quarto e ficou muito assustado com esses pesadelos. Uma nova habilidade de brutalidade foi adquirida. O coelho branco foi transformado em um coelho vagabundo. Assim que acordou, o robô 9527 falou em adquirir uma nova habilidade. Ontem ele estava inconsciente, então ativou automaticamente e a habilidade era muito boa, do mais alto nível. Mesmo assim, ele percebeu que talvez essa habilidade não fosse tão ruim, então ele imediatamente começou a adquirir uma nova e novamente sorte, uma habilidade de nível superior, o despertar do sistema cósmico. Assim como o sistema anteriormente lhe dava apenas habilidades de baixo escalão, aqui ele começou a ter total sorte. O sistema percebeu habilidades semelhantes e decidiu fundi-las, combinando espaço e brutalidade. Uau tentou impedir, mas era tarde demais. O robô anunciou que a fusão foi bem-sucedida e que a fera evoluiu para uma classificação ainda melhor. Novos poderes o surpreendem de vez em quando, como se ele estivesse sempre aprendendo algo novo. Apareceu algum espaço na região abdominal, ele não entendeu qual era a sua utilidade e perguntou ao sistema. Ela disse que esse espaço serviria de armazenamento, e você poderia colocar o que ele quisesse ali. Tal dispositivo lhe pareceu útil, mas esta não foi a última surpresa, a habilidade estava aberta, qualquer porta. O usuário pode abrir qualquer porta e se teletransportar para qualquer local num raio de 5 metros. Ele agora pode ir a qualquer lugar em um raio de 5 metros e o sistema pediu que ele abrisse uma porta ao seu alcance. O coelhinho pensou por muito tempo onde deveria ir pela primeira vez para testar sua habilidade. Mesmo assim, ele tomou a decisão de descer para o andar de baixo, já que precisava apenas de um teste de habilidade. Alguns momentos se passaram ao óleo, e ele caiu com um rugido no andar de baixo, como os vizinhos ficariam felizes por ele. A aterrissagem não foi suave, ele coçou a nuca e pensou por muito tempo por que precisava descer até o andar de baixo. Que pena que seu vizinho fosse uma menina, por tanto atrevimento ela o mandará para o outro mundo para encontrar a morte com um capuz preto. Ela agarrou a faca que estava ao lado dela, o que é muito estranho, mas nesses momentos é mais adequada. Sim, ela também é filha do senhorio da Meg, tinha 20 anos e ficou muito interessada em saber como Wall veio parar aqui tão cedo. Ele não tinha ideia de que a filha do dono da casa inteira morava aqui. Wall acenou com as mãos e pediu que ela perdoasse esse mal-entendido. Mas a única coisa que aguardava o pervertido era o castigo cruel da senhora Meg, que não o deixava sair vivo do quarto, mesmo sendo um doente. No segundo dia depois de acordar, em um café, uma vizinha bateu nele especificamente. Felizmente ela o deixou ir vivo, caso contrário ele não teria podido sair com a senhora. De repente, ela ligou para ele esta manhã, enviando-lhe uma mensagem. Só que não era apenas o anjo gelado Charlotte que o esperava, mas toda a sua equipe, com quem iriam explorar o mercado do bronze. Claro, ele não estava feliz por não poder ficar sozinho com sua amada beldade. Ela o tratou com muito carinho e sugeriu que ele se comportasse com mais cuidado, pois em breve fariam uma longa viagem. Além disso, ela conseguiu perceber que depois do tratamento ele só piorou, ao que resolveu responder dizendo que algo havia acontecido, mas não contou nada detalhadamente. Charlotte apontou para os conhecidos de Wall. Ele já havia namorado aquele gordinho Bob e a streamer Emily.
Ele teria ficado muito feliz se pudesse passar um tempo com ela individualmente, mas a sorte não estava do seu lado. Emily, o Soldendender e Bob também notaram o mau estado de Wall e ficaram preocupados com ele. Mas havia um que ele ainda não conhecia, seu nome era Griffin, e ela o chamava de uma verdadeira tempestade em seu time. Ele entregou ao herói um copo d'água, pois descobriu que ele é um bom senhor do fogo, então ele definitivamente tem um grande potencial e, além disso, se inspirou nas lutas de Wall, chamando-o de legal. Aqui a equipe não estava com força total, mas dois já estão ocupados com admissões. Ela mencionou que Wall deveria ter recebido muitas ofertas de outras universidades e descobriu que ele recebeu muitas notificações hoje. A quantidade de pedidos de admissão é incrível, como se estivessem perseguindo um tesouro que vai para os mais legais. Na cabeça dele, antes eu nem ousava pensar que poderia entrar na universidade mais desejável, mas aqui está ele, junto com outros. Charlotte Corou de repente levou a conversa a um pedido importante, aonde o desejado Wall quer ir com ela neste momento. Até suas bochechas ficaram vermelhas com isso, como se ele entendesse o que ela estava levando e o que ela tanto queria. Ele decidiu ir para a Universidade de Artes Marciais e sutilmente sugeriu se ela queria ir com ele. Sim, ela concordou com ele, ela quer muito ir para a mesma universidade que ele para se vingar dele, afinal ela só tem perdido ultimamente. E ele se comporta como um cachorrinho que só fica feliz porque sua deusa irá para a mesma instituição de ensino com ele. Ela disse que não iria se entregar à autoindulgência e que era melhor para eles passarem deste assunto para o principal. Eles não deveriam estar interessados em localização e terreno, eles precisam de feras espirituais, mais precisamente, da raposa do gelo. Animais magníficos, perigosos e belos, sua pele pode custar uma fortuna, mas eles também têm reinos espirituais para descobrir. Acontece que ela mesma não consegue encontrar as esferas, ela precisa delas para ajudá-la a encontrar todas as coisas mais valiosas. Ela fica muito grata aos rapazes, pois todos passaram muito bem nos exames e até concordaram em ajudá-la. Emily não viu nada de errado nisso, então pediu que ela não dissesse isso novamente. Griffin e Bob foram solidários, foi uma ótima experiência para eles, e Wall também se juntou a eles, que ajudaria a espalhar todos os animais. O irmão Coelho ficou muito surpreso com tamanha gratidão, ele nunca tinha ouvido palavras tão agradáveis de pessoas de alto escalão. Em sua opinião, ele teve sorte que a senhora Charlotte o permitiu e o convidou, e todos com tantas estrelas conseguem aprender algo com ele. Incrivelmente, ela permitiu que ele a chamasse não de Deus ou amante, mas simplesmente pelo nome, sem mais delongas. Toda a equipe foi montada. Agora podem anunciar que vão se mudar daqui a 3 dias às 10 horas da manhã na casa do Wall. O dia da partida já havia chegado. 30 minutos antes da partida, Wall ligou para o robô 9527. Novamente, baixa habilidade de classificação e, nada de novo, apenas conhecimento básico de culinária. Ultimamente, o sistema tem lhe dado apenas habilidades relacionadas ao conhecimento de medicina e culinária. Como se quisesse fazer dele um empresário, o herói pensa assim, e o robô lembrou que recentemente recebeu 2 habilidades de classificação SSS. Então ele se lembrou do depósito, que ainda não havia usado adequadamente. É incrível, ele ia jogar um saco cheio de coisas ali, o que daria? Certamente toda a mala de viagem caberá facilmente no armazenamento, sem complicações. Ele ficou agradavelmente surpreso com uma habilidade tão conveniente. Antes ele tinha que carregar pesos nas costas, mas agora ele pode guardar tudo e ir para onde quiser. Uma bolsa tão gigantesca, mas ele não sente nenhum peso, como se toda a carga tivesse evaporado. O sistema acrescentou que há tanto espaço ali que cabe outro cômodo inteiro, que ele pode levar consigo. Passou um pouco de tempo e a super equipe estava totalmente montada e pronta. Wall acenou para eles e disse que logo estaria a caminho deles. Mesmo assim, ele pensou bem e reconheceu a habilidade como muito útil, em muitos casos poderia ajudar toda a equipe. Já no carro, seu sistema espacial foi notado por Emily, que chegou muito perto dele e quase deitou em cima dele. Ele ficou muito incomodado com todo mundo olhando para ele daquele jeito enquanto ele guardava aquele mesmo stick da competição. Sim, é muito espaçoso. Você pode morar lá se necessário. Charlotte se interessava muito pelo sistema espacial. Como todo mundo, ela nem conseguia entender como ele conseguiu isso, pois esse é um fenômeno muito raro. Emily não aguentava mais. Ela queria tocar no aparelho dele. Bom, ela estava realmente interessada nisso. Depois que a garota chegou muito perto, ele disse, os deuses estão comigo, seu brilho eterno, o que significa que ele queria se proteger dela.
Mas ela só queria tocar o sistema espacial, já que nunca tinha visto nada parecido antes. O piloto percebeu que o era muito engraçado e como ele conseguiu se encaixar na equipe. Ele fez sinal para que olhassem para frente, pois já haviam chegado naquele mesmo lugar. A vista da janela surpreendeu o coelhinho. Havia algo muito interessante ali. Saíram da van. O herói ficou muito surpreso com tudo isso, como se tivesse caído em um conto de fadas. Mas essas visões vão assustar a todos, nem vão surpreender, mas assustar. Uma viga gigante atinge o chão. Você não vê isso todos os dias. Havia pessoas paradas perto do portão, algo como guardas, que só deixavam as pessoas passarem com hora marcada. Ele foi iluminado por isso, nunca tinha podido ver esses espetáculos, o que havia por trás deles. Aqui está a história deles, ninguém sabe por que surgiram, mas todos se referem ao fato de que tudo isso se deve ao surgimento da energia espiritual. Nesses locais vivem vários seres espirituais, que são determinados pelo nível do espaço. Quanto maior o nível, mais perigoso é. O que assusta essas pessoas? As criaturas são capazes de penetrar no mundo humano, mas raramente o fazem por iniciativa própria. As pessoas ainda deveriam ter medo das criaturas, mas nem sempre precisam ter medo delas, elas precisam encontrar um meio-termo. Nesses casos, você deve correr e apenas correr, e não olhar para o monstro e esperar que ele ataque. No caso deles, o mercado do bronze está localizado em uma reserva natural no meio de rochas pontiagudas e arranha-céus de pedra, tamanha a beleza da natureza. Mas assim como você não deve pensar se tem bronze ou prata, você precisa ter certeza de que as autoridades governamentais estarão de olho em você. Havia pessoas paradas na entrada que só podiam entrar por ordem de chegada. Hoje eles não tiveram sorte e as inscrições terminaram para eles. Eles terão que se inscrever agora e vir amanhã. Charlotte concordou em vir amanhã. Ele ficou olhando essa vista por um longo tempo. Essa energia estranha o atraiu. Charlotte conversou com os vigias sobre o que iriam fazer lá. Aqui ele sentiu uma aura muito mais forte do que em outros lugares, algo incomparável para estar atrás dos portões. De repente, Emily apareceu do nada, agarrando-se ao herói com suas formas para descobrir o que seu querido irmão coelho estava fazendo. Ele ficou muito envergonhado ao vê-la, já que uma linda garota nunca se aproximou dele por trás ou se pressionou contra ele. Ela não gostou nada que ele a chamasse pelo nome e sobrenome. Ela queria, assim como aconteceu com Charlotte, ser chamada apenas pelo primeiro nome, mas isso era completamente diferente. Ele começou a se perguntar onde ela estava conduzindo. Ela queria levá-lo para o quarto para relaxar e tocar sua barriga sem fundo, mas o lindo casal chamou a atenção de um cara estranho. Mas não é isso. Nossos heróis ficaram muito interessantes para alguém, principalmente a riqueza do nosso Bob. Esses caras reconheceram Bob. Eles sabem que ele é muito rico, o que significa que ele poderia muito bem se tornar um bom partido para eles. Eles ficavam de olho neles, não podiam permitir que eles se afastassem deles. Esses canalhas roubam tudo de valioso de aventureiros ricos que estão passeando. Alan, o líder do esquadrão de lobos, tem 5 estrelas de prata e também é uma aberração, pois tenta lucrar com majores fracos e depois cuida de todos os convidados. Ao avistar esse destacamento, os pássaros voam para climas mais quentes para não encontrar essas aberrações, mas independente disso o clima estava ideal para caminhadas. Eles fizeram uma promessa um ao outro de que convenceriam todos os ricos de que estavam aqui apenas pelos despojos. Sua própria natureza sombria os deixará convencidos de tudo. Todo pirralho rico receberá o que merece e sairá com o bolso vazio. Chegou o dia importante em que eles finalmente irão para o mercado de bronze. A equipe toda está montada, um time dos sonhos. Você pode ir com eles para qualquer canto do mundo, eles nunca vão te decepcionar.